Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos pegar o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda foi um grande doutrinador, né? E esse livro Diálogo com as Sombras é muito interessante, e aqui ele vai dar algumas dicas para os médiuns. Então, vamos começar. Os médiuns. O capítulo 32 do Livro dos Médiuns intitula-se Vocabulário Espírita e sugere a seguinte definição: médium, do latim medium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Revelando o cuidado e o extraordinário poder de síntese que Kardec sempre demonstrava, essa definição é um primor de clareza. Vemos por ela que o médium é uma pessoa, isto é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições e mazelas que nos afligem a todos, e, portanto, tão propenso à queda quanto qualquer um de nós, ou seja, mais ainda, porque sua capacidade de sintonizar-se com os desencarnados o expõe a um grau mais elevado de influenciação. Sabemos, por outro lado, do aprendizado espírita, que a mediunidade, longe de ser marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, o início de renitentes imperfeições. Representa, por certo, uma faculdade, uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médium fosse colocado à parte e acima dos vis mortais, como seres de eleição. É, antes, um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde, ou ferir-se mais uma vez, com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom que lhe é concedido em confiança para o uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de sua aptidão, que não faz dele um privilegiado, no sentido de colocá-lo na escala dos valores acima dos seus companheiros desprovidos desta faculdade. Quanto mais ampla e variedade as faculdades, mais exposto ficará ao assédio dos companheiros invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo. De certa forma, isto é válido para todos nós, mas aqueles que dispõem de faculdades mediúnicas estão como se estivessem devassados pelo seu mundo interior, a seres desconhecidos e invisíveis, que podem ser bons e amigos, como também podem ser antigos e ferrenhos desafetos ou comparsas de crimes hediondos. Isso me faz lembrar um filme que vi há muito tempo. O jovem herói, pelo esforço de um trabalhador social compreensivo que acreditava na capacidade evolutiva do ser, obteve liberdade condicional. Estivera alguns anos na prisão em virtude da prática de assaltos audaciosos, bem planejados e naturalmente muito rendosos financeiramente. Fora o líder do seu grupo, o cérebro da organização, o planejador eficiente e hábil que facilmente submeteu todos os demais à sua vontade. Ao sair da prisão, desejava esquecer o passado tenebroso. Encontra o amor na pessoa de uma jovem e dedica-se a trabalho humilde de baixa remuneração, mais honesto. É nessa fase de reconstrução íntima e esforço regenerativo que os antigos comparsas o encontram. Começa o cerco, o assédio, com propostas, ameaças e doce cantilena do êxito material. Tudo é tentado para afastá-lo do caminho da recuperação. Qualquer ardil serve, qualquer pressão, envolvimento ou oferta. Vale tudo. Seus companheiros de crime desejam-no de volta ao grupo, aos prazeres, às loucuras, à irresponsabilidade. A semelhança com a situação do médium é impressionante. Seus comparsas não se conformam e, das trevas onde se escondem,
buscam-no incessantemente. Isto é particularmente agudo quando a mediunidade começa a abrochar. Os primeiros manifestantes são, quase sempre, atormentados seres do mundo das dores, obsessores impiedosos, verdugos que não desejam deixar escapar a presa pelos portões do trabalho regenerador. Ou então são associados de outros tempos, que por muitos séculos planejaram e executaram juntos crimes inomináveis. O médium, mais do que aqueles que não dispõem da faculdade, é um ser em liberdade condicional. Cabe a ele provar que é capaz de fazer bom uso dela. A tarefa não é fácil, porque, como todos nós, traz em si o apelo do passado, as tomadas para o erro, as cicatrizes mal curadas, de falhas dolorosas, o peso específico que o arrasta para baixo, tentando impedir que ele se escape como um pequeno balão para o azul infinito da libertação espiritual. Mais do que qualquer um de nós, ele precisa estar vigilante, atento, ligado a um bom grupo de trabalho, compulsando livros doutrinários de confiança, observando suas próprias faculdades, corrigindo, melhorando, modificando, eliminando, acrescentando. Nada de pânico, porém, o fato de ser ele uma pessoa dotada de antenas psíquicas que o põe em relação com o mundo espiritual, quer que ele deseje ou não, não quer dizer que ele esteja à mercê dos companheiros desvarados da sombra, a não ser que ele próprio deixe cair as suas guardas. Ele contará sempre com a proteção carinhosa e atenta dos seus guias, daqueles que estão interessados no seu progresso espiritual. Procure manter um bom clima mental. Estude, leia, viva com simplicidade e vigie seus sentimentos, como qualquer um de nós. Participe da luta diária, enfrente os problemas da existência, profissionais, familiares, sociais, humanos, enfim. Não lhe faltarão recursos, assistência, informações e, acima de tudo, trabalho mediúnico, que é a essência mesma do seu compromisso. Não tema, mas não seja temerário. Não deixe de estudar as suas faculdades, mas não se envaideça do que aprendeu nem dos recursos que conseguiu desenvolver. Na hora da tarefa, é um simples trabalhador como qualquer outro. Nem melhor, nem pior, nem inferior, nem superior. Os dirigentes de grupos devem combater sem tréguas o vedetismo de alguns médiuns. O bom combate, é claro, de que nos falava Paulo, sem rancores, sem humilhações, sem prepotência. É comum nos grupos mediúnicos dar-se destaque ao indivíduo, ao médium que recebe, por exemplo, o orientador desencarnado para as palavras de esclarecimento e as diretrizes gerais. O ideal seria que os orientadores se revezassem utilizando-se dos demais médiuns, mas eles não estão interessados em preservar as nossas ridículas suscetibilidades e vaidades. Se o médium que os recebe sente-se envaidecido, trate de se corrigir. Se os médiuns que não o recebem ficam enciumados, o problema é de cada um. A experiência com os espíritos ensina-nos que eles são compassivos, amorosos, pacientes, tolerantes e serenos, mas são também firmes e rigorosos quando necessário. Isto será amplamente documentado na codificação, pois nem mesmo Kardec deixaram eles de dizer que era necessário dizer, às vezes até com inesperada severidade. Vejam o exemplo. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Pergunta Kardec, segundo o Livro dos Espíritos, questão 123, e eles respondem: como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes pode penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. E o interlocutor era Allan Kardec. Por que razão ficarão com panos quentes conosco, meros aprendizes primários de uma verdade que transcende, em muitos aspectos, a nossa compreensão?
Assim, não se espere que os benfeitores espirituais tomem precauções espirituais para nos preservar o orgulho e a vaidade. Não cuidaremos deste livro da formação ou desenvolvimento do médium. O assunto é demasiado complexo para tratamento sumário e foge aos objetivos das nossas especulações aqui. Há obras que cuidam do problema, mas é preciso não esquecer que o ponto de partida de qualquer trabalho nesse sentido é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. O dirigente humano acompanhará atentamente o trabalho, ajudando o companheiro ou companheira nas lides iniciais da sua empreitada. Os fenômenos começarão espaçados e indecisos, rápidas vidências, clareaudiências, talvez intuições, impulsos de dizer ou escrever algo. Quando esses pequenos fenômenos ocorrerem, o componente da equipe deve comunicar-se, tão logo que seja possível, com o dirigente, sem interromper os trabalhos em curso, a não ser por motivos imperiosos. De preferência, contudo, depois de encerrada a sessão. Nada de assodamento, de excitações, de fantasias, de euforias, nem de tremores. Num grupo bem orientado, todas as potencialidades serão devidamente estudadas e aproveitadas quanto possível e necessário. A mediunidade, que melhor se presta aos trabalhos de desobsessão, é a psicofonia ou a incorporação. O diálogo com o desencarnado é da própria essência da tarefa, e dificilmente a palavra falada, direta e viva, poderia ser substituída sem perda considerável da eficácia do processo. Não quer dizer isto que o grupo deva reunir médiuns de incorporação somente. Os benfeitores espirituais terão melhores oportunidades de desenvolver suas tarefas por nosso intermediário quando dispuserem da mais ampla variedade de faculdades, operando através da vidência de cada um, da clareaudiência de outro, da intuição de um terceiro, ou até mesmo se utilizando de trabalhos especiais que ainda discutiremos, da faculdade que tem outros de exteriorizarem ectoplasma, ou seja, da mediunidade de efeitos físicos, que hoje é muito mais difícil de vermos, né? Tal variedade de faculdades é particularmente desejável quando o doutrinador não for dotado de mediunidade ostensiva, como vidência ou audiência. Nesse caso, os médiuns presentes serão, às vezes, incumbidos de o auxiliarem com pequenas e discretas observações e recomendações recebidas dos benfeitores, enquanto ele se acha doutrinando. Isto deve ser feito com muita sutileza e de maneira breve e sumária. Como a psicofonia é a mediunidade mais indicada para esse tipo de tarefa, André Luiz nos oferece, no seu já citado Desobsessão, um valioso decálogo de recomendações e sugestões. Mesmo que o leitor disponha de um exemplar, parece que vale a pena reproduzir aqui o texto de André Luiz, que considera tais cuidados essenciais ao êxito e à segurança da atividade atribuída aos médiuns. É aconselhável, pois, aos médiuns psicofônicos, aí vem as considerações do André Luiz, desenvolvimento da autocrítica, aceitação dos próprios erros em trabalhos mediúnicos para que se lhes apure a capacidade de transmissão, reconhecimento de que o médium é responsável pela comunicação que transmite, abstenção de melindres ante apontamentos dos esclarecedores ou dos companheiros aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço, fixação num só grupo, evitando as inconveniências do compromisso da desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo, domínio completo sobre si próprio para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados, inclusive reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que essa ou aquela entidade queira pronunciar por seu intermédio. Interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Defesa permanente contra bajulações e elogios, conquanto saiba agradecer o estímulo e amizade de quantos lhe incentivem o coração
ao cumprimento do dever. Discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhe procuram as faculdades, seja pelas impressões de sua presença, linguagem e flúvios magnéticos, seja pela sua conduta geral. O uso do vestuário que lhe seja mais conveniente para a tarefa, alijando, porém, objetos que costumem trazer ungidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. Algumas pessoas que lidam com médiuns que trabalham junto deles, que desempenham, enfim, qualquer atividade em paralelo com eles, não devem esquecer-se de que esses companheiros de seara são criaturas dotadas de certo grau de exaltação da sensibilidade. Ou, por outra, são médiuns exatamente porque têm a sensibilidade mais aguçada do que o comum dos homens e das mulheres. Em decorrência dessa particularidade, que no fundo é da própria essência da mediunidade, são mais suscetíveis, mais sensíveis também à crítica, à atitude antifraterna, à palavra agressiva, à reprimenda, tanto quanto ao elogio e à bajulação a que se refere André Luiz. É preciso, pois, atenção especial com os médiuns naquilo que diga respeito à sua condição peculiar de sensibilidade. Evidentemente, o médium não deve e não pode ser endeusado, porque isso exporia a ele e ao grupo imprescindíveis e desastrosas consequências. Em breve estaria recebendo mensagens diretas de Deus. Não vamos, porém, cair no outro extremo de submeter o médium a um regime disciplinar inadequado, ditado pela prepotência e pela arbitrariedade, em nome da boa ordem dos trabalhos. Médium disciplinado é uma coisa, médium inibido é outra. É preciso que o dirigente dos trabalhos tenha bom senso suficiente para distinguir até onde vai a disciplina que precisa ser preservada e onde começa o rigorismo ditatorial que leve o médium ao pânico ou à revolta. O médium não é nem a vedete do seu grupo, ou o pontífice máximo, nem o escravo acorrentado aos caprichos dos desavisados que, em nome da disciplina e da ordem, impõem condições inaceitáveis ao exercício das faculdades medianímicas. A mediunidade é um mecanismo extremamente delicado e suscetível, que deve ser tratado com atenção, cuidado e carinho. Bem, estas são algumas das indicações do Hermínio Miranda, que trabalhou durante muitos anos com a desobsessão. Um médium fantástico e nos deu essas dicas. É lógico que tem muito mais aqui sobre o que ele está colocando, né? Mas, como nós temos o nosso tempo reduzido, eu vou deixar até aqui. Bem, espero que vocês aproveitem bastante essas dicas do Hermínio Miranda. Muito obrigado. Saudações a todos que nos ouvem nesse momento, mais uma semana, e aqui estamos com a nossa palestra. Momento muito edificante para todos nós de estudo, que saibamos aproveitar essas situações que a vida nos oferece. Mais uma vez, utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nosso livro de cabeceira, de leitura diária. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 20, ele vai falar sobre a felicidade. A felicidade não é deste mundo, é o título. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente um homem em todas as posições sociais.
Isso, meus caros amigos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima: a felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é realmente um lugar de provas e expiações. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, por um mês, uma semana, de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação os anime, que cada um de vós se despoje do homem velho, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo onde Kardec pergunta aos espíritos qual é a verdadeira felicidade. E a resposta, bem direta, é a seguinte: a verdadeira felicidade é a posse do necessário e a paz do coração. Se temos os dois, nos consideremos felizes, né? Então, a posse do necessário e a paz do coração. Não é isso que as pessoas acham que é a felicidade, né? Como ele disse aqui, a definição de felicidade é você ter tudo de bom e de melhor, materialmente falando, saúde, dinheiro, beleza, condição, né? As pessoas pensam muito nisso. Sou feliz, moro numa casa bonita, tenho um carro, tenho saúde, tenho uma família. Então, se eu não tenho essas coisas todas, eu não sou feliz, né? Essa é a definição do ser humano imperfeito. Mas a espiritualidade fala, você pode não ter nada materialmente, né? Ter uma doença, ter dificuldades, mas se você tiver necessário uma cama, um alimento, uma roupa, e a paz no seu coração, a paz da consciência tranquila, você é feliz. Então vamos pensar sobre isso, né? Porque a maioria das pessoas cultivam, né, essa convicção de que a felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas. Mas o que seria da nossa existência sem os desafios, sem as dificuldades? Sabemos que a dor, para nós, são alavancas, né? É pelos desafios, pelas dificuldades que nos fazem nos mover. É tudo isso que nos faz levantar pela manhã e sair em busca do pão de cada dia, do aprendizado,
O excesso de tranquilidade, ele nos paralisa, nos torna pessoas desinteressadas em aprender, progredir. Então, para nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, as dificuldades têm função educativa, se soubermos aproveitar, né? Serão lições valiosas. Vamos dar um exemplo, né? Do dia a dia. Como conseguiríamos desenvolver a compaixão sem a compreensão da dificuldade do outro? Passar por algumas situações difíceis, alguns problemas, facilita a nossa compreensão. Tenhamos a certeza de que uma vida totalmente tranquila, sem problemas, nos levaria a uma vida aborrecida e sem valor, o que a gente vê em muitas situações. Hoje, todos buscam a felicidade incessante. E onde querem encontrar isso? Na aquisição dos bens materiais, né? Então, as pessoas acham que é necessário possuir tudo o que é oferecido pela mídia, pela sociedade. Criam-se nas pessoas novas necessidades, unicamente, né, no desejo de possuir cada vez mais. E isso, com certeza, não traz felicidade. É um excesso, pelo contrário, nos traz até um desequilíbrio. Se nós formos buscar os ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus, nós temos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 12, Jesus nos dizendo com todas as letras: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus pregonizou que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ou seja, sem nos tornarmos escravos dos bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. E ele nos disse também que o seu reino não é desse mundo, anunciando que existem lugares melhores do que a terra. Deixou-nos também que a chave da felicidade é amarmos ao próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade. Ele nos disse tudo isso, né? E veja, o homem não lembra disso e continua buscando a felicidade nessas questões, nesses bens materiais. Tanto antigamente quanto hoje em dia, né? As pessoas relatam uma falta de perspectiva, de um vazio no coração. E isso independe da sua condição social, das suas posses, do modo de vida, que geralmente é voltado ao cultivo do prazer. E mesmo assim elas se sentem tristes. Não encontram essa felicidade tão desejada. Mais uma vez vamos nos recorrer ao Evangelho, no capítulo 2 e 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus respondeu, né, quando foi questionado: meu reino não é desse mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta como a meta em que a humanidade alcançará. A resposta do Divino Mestre também nos faz considerar a existência em outros mundos.
onde a vida prospera em condições muito melhores do que aqui nesse planeta Terra de provas e expiações. No capítulo 3, ele nos fala: muitas moradas na casa de meu Pai. Então, existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas dos espíritos que nele reencarnam. Então, estamos evoluindo. Por que é importante saber disso? Para que a gente tenha paciência e compreensão das dificuldades que estamos passando. Não é possível ser totalmente feliz nesse mundo, em todos os sentidos, porque ainda temos imperfeições, débitos, provações, resgates. Então, vamos passar por provas, por expiações, como o próprio nome diz. Nesse mundo que nós vivemos, expiação e provas, predomina o mal, infelizmente, ainda. Então, por isso que ainda passamos por tantas situações difíceis, misérias. Vivemos uma mescla de momentos de alegria e tristeza, de felicidade e amargura, de bem-estar e sofrimento. Isso tudo faz parte do aprendizado que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Se partirmos do princípio de que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova existência, iremos compreendendo que os elementos que compõem toda a nossa vida têm uma razão de ser. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Nosso planeta é lindo, a natureza exuberante. Se parássemos um pouco mais para observá-la, estaríamos muito felizes, porque a espiritualidade amiga não nos privou dessa beleza que nos lembra a criação de Deus, E o nosso planeta é lindo em termos de natureza, o nosso país Brasil mais ainda. Tudo isso para suavizar ali os nossos males, nos servir como estímulo para seguirmos em frente. Lembremos que a Terra é uma grande escola e, como tal, passamos pelas mais diversas disciplinas. Quando aceitamos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção as conduz à sua verdadeira importância. Então, o que a gente precisa aprender? Não devemos dar valor maior ou menor que o necessário às nossas provas nesse planeta. Assim como na escola, quando a gente estuda, podemos passar a vida reclamando o tempo todo ou aproveitando as lições que ela nos apresenta. Apesar das dificuldades que naturalmente encontramos em nossa existência terrestre, vemos em nosso dia a dia pessoas comuns, no sentido social da palavra, que experimentam um estado de felicidade que muitas vezes não julgamos possível na situação em que se encontram. Temos muitos exemplos. Onde será que encontraremos a felicidade? Dentro ou fora de nós? Com certeza não são os bens materiais que nos trazem a felicidade.
Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, ele tem uma frase muito interessante que nos faz refletir. A felicidade não é uma estação na viagem da existência, é uma maneira de viajar, né? E a doutrina espírita nos esclarece de forma muito racional, objetiva, as razões e os porquês daquilo que nos acontece e o que sentimos. Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a felicidade dentro de nós mesmos, basta olharmos para o nosso interior e não para fora, como costumamos fazer. Nos observando, encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, o amor que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino, né? Lembre-se, nós temos esse potencial divino em nós. Quando desabrochamos esse potencial, fazemos desenvolver esse potencial, né? Combatendo as nossas imperfeições, nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade. Nos conhecendo, como tão bem nos orientou Santo Agostinho, né? A gente tem que cultivar e crescer o belo que há em nós e combatendo os sentimentos, as imperfeições que nos deixam infelizes. Se começarmos a colocar em prática o perdão, a compreensão, a caridade, o amor ao próximo, e combater o orgulho, a vaidade, a ambição, melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. É isso. Espero que tenhamos conseguido, né, nesses 20 minutos, ter uma reflexão sobre a questão da felicidade, porque se nós não refletirmos sobre isso, não entendermos o que é realmente ser feliz, nós vamos nos perder, né, achando que não temos nada para sermos felizes, que Deus nos esqueceu, que não vale a pena viver, o desânimo e a tristeza tomam conta do nosso coração. Terminando a reflexão, encontramos no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, lá na frente, quando nós nos tornarmos espíritos puros, né? Aí sim teremos essa felicidade plena, porque estaremos conscientizados do que somos e do nosso verdadeiro significado como espíritos eternos criados por Deus, né? Então, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, o roteiro é esse. Para a felicidade plena, nós temos que passar pela estrada da nossa evolução moral, aprendendo a prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Por isso da frase tão importante que Jesus nos deixou, que fora da caridade não há salvação. E que os benfeitores amigos possam nos orientar, nos conduzir, nos fortalecendo. E é isso que devemos pedir todos os dias. Meu Deus, nos dê força e coragem, porque é preciso coragem para viver. Viver no mundo onde somos testados, onde estamos nos conhecendo, onde estamos nos combatendo as nossas imperfeições. Então, peçamos a Deus isso. Força, coragem, serenidade, sabedoria para discernir as situações que a vida nos apresenta. Desejo a todos uma semana com muita reflexão, muita paz e cultivem todos a alegria e a esperança de viver, porque estar aqui encarnado
nesse momento. É uma oportunidade única para cada um de nós. Que assim seja.